Em Daniel capítulo 11, é uma das profecias mais detalhadas da Bíblia. O anjo revela a Daniel o complexo futuro dos impérios que sucederiam à Pérsia, os 20 anos de guerra, a ascensão e o desmembramento do Império Grego, também o conflito perpétuo, os séculos de lutas entre o rei do sul e o rei do norte, a figura do opressor, a ascensão do homem vil que profana o santuário com a abominação do devastador, e por fim o final decretado, o surgimento de um rei que se exalta acima de todas as divindades e cujo fim é determinado por Deus. Vamos à leitura. Daniel capítulo 11. Assim como eu no primeiro ano do reinado de Dário, o Medo, mantive-me junto a ele para auxiliá-lo e protegê-lo. Agora vou manifestar-te a verdade. Haverá ainda 3 reis na Pérsia. O quarto ultrapassará todos os demais em riquezas. Quando suas riquezas o tiverem tornado poderoso, movimentará tudo contra o reino de Javã. Mas um rei forte se levantará e dominará sobre um vasto império e fará tudo quanto lhe aprouver. Quando ficar poderoso, seu reino será desmembrado e dividido aos 4 ventos do céu. Não passará à posteridade e não terá mais o mesmo poder. Seu reino será desmembrado e entregue a estranhos e não a seus descendentes. O rei do sul se tornará poderoso, mas um dos chefes do seu exército ficará ainda mais forte e seu império será grande. Após alguns anos se aliarão. A filha do rei do sul virá à casa do rei do norte para fazer o acordo, mas ela não conservará o apoio de seu pai, cujo poder não se manterá, nem a do seu esposo. Ela será morta com aqueles que a tiverem trazido, aquele que a criou e aquele que a tinha feito poderosa. Um dos rebentos da mesma raiz se levantará em seu lugar. Virá em direção ao exército, entrará nas fortalezas do rei do norte, irá atacá-lo e sairá vencedor. Levará para o Egito até mesmo seus deuses cativos, assim como seus ídolos e seus objetos preciosos de ouro e de prata. Depois, durante alguns anos, se absterá de atacar o rei do norte. Este virá contra o rei do sul, mas voltará para sua terra. Mas seus filhos prepararão a guerra, recrutando um exército numeroso, o qual, precipitando-se como uma torrente, invadirá e levará a batalha até a sua fortaleza. Irritado, o rei do sul sairá para atacar o rei do norte. Como porá em campo um numeroso exército, as tropas inimigas lhe serão entregues. Após o aniquilamento desse exército, se encherá de orgulho. Mandará matar dezenas de milhares de homens sem ficar mais forte por isso. O rei do norte organizará novamente um exército mais numeroso ainda que o primeiro, e alguns anos depois avançará em meio a enormes tropas e a um grandioso aparato. Nesse momento, muitos se levantarão contra o rei do sul. Homens violentos de teu povo se revoltarão para cumprir a visão, mas fracassarão. O rei do norte virá, então destruirá trincheiras e tomará fortalezas. Os exércitos do rei do sul, mesmo as suas tropas de elite, não se manterão, nada poderá resistir. O invasor agirá à sua vontade, sem que ninguém possa enfrentá-lo, e se deterá no país que é a joia da terra, e a destruição estará em suas mãos. Empreenderá a conquista do reino do sul, fará um pacto com seu rei e lhe dará sua filha como mulher, a fim de amenizar a ruína dessa terra, mas isso não dará resultado, e esse reino não lhe pertencerá. Depois se voltará contra as ilhas e tomará diversas. Porém, um chefe militar porá fim à sua soberba e o fará pagar sua injúria. Então ele se voltará contra as fortalezas de sua terra, mas tropeçará, cairá e acabará desaparecendo. No lugar deste último será colocado um príncipe, que enviará um fiscal ao país, que é a joia da terra. Em poucos dias ele será aniquilado, e não será nem por efeito de cólera nem de batalha. Em seu lugar, um homem vil se elevará sem nenhuma dignidade real. Surgirá repentinamente e se apossará da realeza pelas suas intrigas. As tropas de invasão serão postas em fuga diante dele e aniquiladas, bem como o chefe da aliança. A despeito do pacto firmado com ele, agirá com perfídia, atacará e triunfará com poucos homens. Invadirá inesperadamente as regiões mais férteis da terra. Fará o que nunca fizeram seus pais, nem os antepassados deles. Distribuirá com os seus os saques, despojos, riquezas,
combinará ofensivas contra as fortalezas, mas apenas por um tempo. Dará novo impulso às suas forças e ao seu valor, atacando o rei do sul com um exército considerável. Por seu lado, o rei do sul entrará na luta com um exército importante e valoroso, mas não poderá resistir, devido às intrigas urdidas contra ele. Seus comensais o aniquilarão, seu exército se dispersará, e muitos homens cairão feridos mortalmente. Com o coração repleto de desejos malévolos, os dois reis se enganarão mutuamente à volta da mesma mesa. Mas seus projetos fracassarão, porque o fim só virá no tempo determinado. Volverá à sua terra com grandes riquezas. Seu coração meditará o mal contra a Santa Aliança. O cometerá, depois entrará novamente em sua terra. No tempo previsto, atacará de novo o sul, mas esta expedição não será semelhante à precedente. Navios de Cetim o atacarão e ele desanimará. Dirigirá novamente sua fúria contra a Santa Aliança. Tomará medidas contra ela, fazendo um pacto com aqueles que o abandonarem. Tropas sob suas ordens virão profanar o santuário, a fortaleza. Farão cessar o holocausto perpétuo e instalarão a abominação do devastador. Submeterá com suas lisonjas os violadores da aliança, mas a multidão daqueles que conhece seu Deus se manterá firme e resistirá. Os homens doutos desse povo instruirão um grande número, mas durante algum tempo perecerão pela espada, fogo, cativeiro e pilhagem. Enquanto forem caindo dessa maneira, serão tanto amparados, e um bom número se unirá hipocritamente a eles. Muitos desses sábios sucumbirão, a fim de que sejam provados, purificados e branqueados até o termo final. Ora, esse final só chegará no tempo marcado. O rei fará então tudo o que desejar. Ele se ensoberbecerá, se elevará no seu orgulho acima de qualquer divindade, proferirá até coisas inauditas contra o Deus dos deuses, prosperará até que a cólera divina tenha chegado a seu termo, porque o que está decretado deverá ser executado. Não respeitará nem os deuses de seus antepassados, nem a deusa querida das mulheres, nem divindade alguma. Ele se julgará superior a todos, mas venerará o Deus das fortalezas, no próprio local, um Deus desconhecido de seus antepassados, com ouro, prata, pedras preciosas e joias. Com o auxílio de um Deus estranho, atacará as muralhas das fortalezas. Aos que o reconhecerem, multiplicará as honras. Ele lhe conferirá autoridade sobre numerosos vassalos e lhes distribuirá terras em recompensa. No final, o rei do sul e ele entrarão em luta. O rei do norte cairá sobre ele, como um furacão, com carros cavaleiros e uma frota considerável. Entrará na terra como uma torrente que transborda. Invadirá o país que é a joia da terra, onde muitos homens cairão. Mas os edomitas, os moabitas e a maioria dos amonitas lhe escaparão. Ele se apoderará de diferentes países. O Egito não lhe escapará. Pilhará os tesouros de ouro e de prata, bem como tudo o que houver de precioso no Egito. Os líbios e os etíopes se juntarão a ele. Mais alarmados pelas notícias vindas do Oriente e do Norte, se retirará como uma fúria, para destruir e exterminar uma multidão de povos. Erguerá os pavilhões de seu palácio entre o mar e a nobre montanha do santuário. Então alcançará o termo de sua vida e ninguém lhe prestará socorro. Nesse trecho do capítulo 2, João inicia assegurando aos filhinhos que, apesar de a santidade ser o alvo, o perdão está garantido em Jesus, o justo, nosso intercessor, e a expiação pelos pecados. O apóstolo estabelece, então, o teste prático da verdadeira comunhão. O conhecimento de Deus é provado pela obediência aos seus mandamentos. Essa obediência se manifesta primordialmente no amor fraterno, que é o mandamento novo, que revela a presença da luz. João se dirige a diferentes grupos de cristãos, para reforçar a certeza do perdão e a vitória sobre o maligno. O capítulo conclui com um forte alerta para não amar o mundo, pois o mundo passa, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João capítulo 2, versículos 1 ao 17. Filhinhos meus, isto vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados,
e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Eis como sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é verdadeiramente perfeito. É assim que conhecemos se estamos nele. Aquele que afirma permanecer nele deve também viver como ele viveu. Caríssimos, não vos escrevo nenhum mandamento novo, mas sim um mandamento antigo que recebestes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que acabais de ouvir. Todavia, eu vos escrevo agora um mandamento novo, verdadeiramente novo, nele como em vós, porque as trevas passam e já resplandece a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, jaz ainda nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e não se expõe a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, sem saber para onde dirige os passos. As trevas cegaram seus olhos. Filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados vos foram perdoados pelo seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. O resumo do Salmo 128, Israel personificado no salmista, recorda as intensas e persistentes perseguições que sofreu desde o início de sua existência, sua juventude. As perseguições foram tão dolorosas quanto o trabalho de um lavrador que abre longos sulcos nas costas. Contudo, o salmista afirma que, apesar da opressão, os inimigos não se puderam vencer. A esperança e o livramento vêm da certeza de que o Senhor é justo, e ele intervém, cortando as correias dos opressores. O salmo conclui com uma oração-profecia, pedindo que os inimigos de Sião sejam confundidos e se tornem como a erva do telhado, sem raízes, sem frutos e sem a bênção de Deus. Salmo 128. Ah, como me perseguiram desde a minha juventude, que o diga Israel. Como me perseguiram desde a minha juventude, mas não me puderam vencer. Lavraram sobre o meu dorso os lavradores, nele abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, ele cortou as correias com que me afligiram os maus. Sejam confundidos e recuem todos que odeiam Sião, que eles se tornem como a erva do telhado, que seca antes de ser arrancada. Com ela não enche as mãos o ceifador, nem seu regaço quem recolhe os feixes. Os que passam não lhes dirão, desça sobre vós a bênção do Senhor, nem nós vos abençoamos em nome do Senhor. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 41, o sábio, após exaltar o temor a Deus e a dignidade do trabalho, volta-se para o fim inevitável de toda a vida, a morte. Ele contrasta a reação do homem que vive em plenitude material e física com a do homem que vive em esgotamento e sofrimento. Para o homem rico, tranquilo e afortunado, a lembrança da morte é amarga, pois ela significa a perda de todos os seus bens e prazeres terrenos. Por outro lado, o homem indigente, que se esgota com os cuidados e a idade, a sentença da morte é suave, pois representa o fim do sofrimento, do desamparo e da perda de paciência. Eclesiástico, capítulo 41, dos versículos 1 ao 4. Ó morte, como tua lembrança é amarga para o homem que vive em paz no meio de seus bens, para o homem tranquilo e afortunado em tudo e que ainda se encontra em condição de saborear o alimento. Ó morte, tua sentença é suave para o indigente, cujas forças se esgotam. Para quem está no declínio da idade, carregado de cuidados, para quem não tem mais confiança e perde a paciência.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.